Rutras, ou apenas Adele da insanidade do me é assim que me seduziu chamam. com a sua beleza E me como todo arrastou. renegado, Eu sou filho estou de só Vênus realmente para o e seu Cronos. apartamento. Dividido. Foi a minha primeira entre um vez mundo sobre não esse sofrido luta para pra sair, sair. Fiz questão de e uma ser alma passivo. retraída. Sou apenas o azar Sempre de uma quis o noite diferente, rasgada. foi isso que me fudeu. Primeiramente, saudar todo mundo, boa noite a todos. Boa noite. Quero dar as boas-vindas para quem está nos ouvindo, né? Nosso 5º episódio do podcast Arte do Inconsciente. Uma edição super especial que está sendo gravada aqui ao vivo no dia 25 de agosto de 2019, direto da Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro. E a nossa interlocução de hoje é com o Bruce Brandão, ator do monólogo Borderline. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez. E com a Gilda Pitombo, a nossa coordenadora também do projeto Interlocuções, que acontece aqui na Cidade das Artes, na sala de leitura. Boa noite, Gilda. Boa noite, quero agradecer o convite. É a segunda vez que estou aqui, o convite da Vivi, e é uma honra estar aqui podendo debater essa peça. Obrigada. É uma honra também para a gente aqui do projeto Interlocuções, especialmente do podcast, estarmos aqui fazendo esse debate depois dessa peça maravilhosa, impactante, né? Eu sou Verônica Lima, sou jornalista, sou pesquisadora na área de comunicação, trabalho no projeto Interlocuções com a Gilda já há quase um ano. Né? Para os nossos ouvintes, Borderline é um monólogo, né, escrito por Júnior Dalberto e dirigido por Marcelo Gonçalves e, claro, estrelado pelo maravilhoso Bruce Brandão. E vai ficar em cartaz até o dia 1º de setembro aqui na Cidade das Artes. Obrigada por nos ouvirem e é um prazer estar aqui mais uma vez. Você pode ouvir o nosso podcast em várias plataformas digitais, incluindo o Spotify e o YouTube. A gente coloca o áudio lá no YouTube, embora não seja vídeo, né? Que muita gente acessa por lá. Acompanhe a nossa programação, quem tiver interesse, é só procurar por Projeto Interlocuções em todas as redes sociais também. Tem pessoal que frequenta aqui o nosso debate já conhece, né? Obrigado pela presença de vocês. Hoje, nesse programa um pouco diferente, a gente vai conversar com o Bruce, o ator de Borderline, que está em cartaz há 5 anos, né? A gente trouxe 2 temas que a Gilda considerou central, né, do ponto de vista psicanalítico, e ela vai comentar, provocando o debate. Eu sou Carlos Alberto Gomes, sou psicólogo e produtor desse podcast. Vou dar uma boa noite aqui e passo de volta a palavra para a Verônica, que vai introduzir, né, a primeira questão aí do debate. Então, o primeiro tema. Ao batizar os personagens com os nomes como Cronos, Vênus, Cassiopeia, o autor aponta para a mitologia e parece descrever a dinâmica do mito familiar, né? Que chama atenção logo no início do texto. A gente tem um trechinho aí pro Bruce repetir pra gente. Rutras, é assim que me chamam. Sou filho de Vênus e Cronos. Não sou fruto do amor como acreditam os humanos. Sou apenas o azar de uma camisinha rasgada. Fui escondido nessa concha para escapar da fúria canibalesca, incestuosa ou apenas da insanidade do meu pai. E como todo renegado, estou só, dividido entre um espírito que luta para sair e uma alma retraída que tem medo do desconhecido. O espírito, como sempre, é decisivo. Muito incrível, né? Muito decisivo. Decisivo, boa palavra, né? Porque o mito familiar, ele está diretamente ligado às questões pessoais. Então, se você chegasse no meu consultório, né, com uma história já assim, que meu pai é Cronos, minha mãe Vênus, minha irmã Cassiopeia, né? De início, assim, já, né, tem um significante que traz, o nome é uma marca do significante, né? Então, Cronos, não vamos entrar aqui na mitologia grega, mas rapidamente, né, Cronos casa com a irmã, mata o pai, casa com a irmã e depois devora os filhos, né? E Cassiopeia, a filha, é uma estrela que fica de cabeça para baixo na história, né? E Vênus, a beleza, enfim. Mas o que interessa, né, esse romance familiar, né? São marcas que estão ligadas ao inconsciente. E o mito, ele se presta para ter um acesso à verdade que o sujeito não consegue acessar.
Então você vai para uma análise, você vai construir esse romance individual a partir do mito familiar. Então, na história, Bruce, é muito interessante, é muito bem construído esse texto, né? Sim, não sei sim. como é que você... Eu até quero te perguntar algumas coisas, né? Aham, Por exemplo, fica à vontade. Como é que você construiu o personagem? É um texto, é uma carta, até o Bruce estava falando, né? Um diário, né? Que é um Parece um diário. diário. Para mim, quando eu li a primeira vez, na verdade eu li o conto do livro, que se chama Cangaço, Carcará, Sanguinolento, e outras contações de história. São 7 contos. E um desses contos é o Borderline. Na verdade, esse homem sai de uma concha no mar, ele aparece nu, e dali o autor fez uma adaptação em cima dessa história para levar ao teatro. E, na verdade, ele dirigiu também esse espetáculo, fez outra montagem com outro ator. Em base no livro, quando eu li, eu fiquei muito curioso de saber como é que estava o texto adaptado. E junto com o Marcelo Gonçalves, que é o diretor do espetáculo, a gente viu que, como era um conto, e para o teatro fica mais difícil ainda, não tem essa linguagem teatral, então a gente foi fazendo uma adaptação, uma licença poética, juntamos alguns autores e artistas, enfim, como Leminski, Vinícius de Moraes, que é o momento da carta que deixa a irmã deixa a carta para ele, que ela diz que o amor mata, né? E também a gente colocou um pouco do Goethe, que na verdade o início da história ele já começa falando quem ele é. E aí a gente tentou trazer que ele viesse de algum lugar com, sei lá, falando alguma coisa que não de cara se apresentasse. Em si tivesse algum lugar falando isso. Eu pensei mais como um andarilho, um contador de história. Até o fado também, da Amália Rodrigues, que a gente coloca no final, me fez levar para essa coisa de porto em porto. Esse cara que sai contando as suas histórias em cada porto, né? Eu acho que às vezes ele se contradiz muito nas coisas que ele fala. Eu pensei muito também nessa questão de levar ele mais humanizado. Eu pensei muito nas questões mais íntimas que eu passei na minha vida. Desde a minha relação com a minha avó, que quando eu tinha 7 anos, eu já via que tinha um Lexotan em cima da mesa. Aí eu disse, vó, isso aqui rosas, era uma cartela rosa. Ela disse, se você tocar nisso aí, você vai morrer. Me assustei com aquilo, depois de muito tempo, na adolescência, eu vi minha mãe indo para psicólogo, psiquiatra, e no último parece que ela foi diagnosticada com borderline. Assim ela falou, porque ela disse que tem várias doenças psicológicas. Enfim, eu nunca sei o que é que minha mãe tem. Estou ainda nessa busca, mas eu acredito que isso foi um grande trabalho para mim. Imagino. De levantar esse personagem, construir esse personagem. O personagem. Acho que eu levei por aí. Te capturou, né? Nas questões emocionais, né? Exatamente. Assim, e aí, quer dizer, essa é uma questão importante, né? Assim, no sentido mesmo desse romance familiar, né? Com essas marcas, que você sai atuando, né? Atuações, e aí eu pensei, a questão do borderline, por exemplo, na minha clínica eu não trabalho com o conceito de borderline, né? Apesar do Lacan, que é o mestre, que eu guio, eu tenho que ter um mestre para poder me guiar como psicanalista, né? Então é um teórico que eu admiro muito. Ele fala de borderline, você sabe, no Seminário da Angústia, falando de um paciente que é o Homem dos Lobos, que ficou na neurose obsessiva e na psicose, que ali né, o Freud considera a neurose, ele considerava a psicose, então ele pôde falar de borderline, mas muito en passant não desenvolve, mas coloca no Seminário da Angústia, que é muito interessante. Mas eu lendo assim, e assistindo hoje, eu colocaria numa histeria grave esse personagem. E por quê, né? Porque seria um histérico grave. Ele sai tamponando, né, a falta no outro e se oferecendo como objeto. Né? A relação com o travesti ali é emblemático. Sim, né? Sim. Quer dizer, e na relação também com a irmã, que é muito interessante, que a gente não fica claro se aconteceu ou se não aconteceu. Né? Pode ser um sonho também. Pensei na possibilidade de um sonho. Você fica sem saber se é realidade ou não. Fica muito. Tem um momento que ele fala do suicídio da irmã. E ele relata isso e ele entra nessa, digamos, paranoia, talvez, de achar que isso foi. Que ele influenciou. Que ele influenciou, ou se ela não se suicidou, se de repente essa história é verdade ou se não é, coisa criada da mente dele.
Eu acho que ele é um criador de histórias também. Sim. Como são sim. os Borders também. Eles criam muitas histórias. Na histeria também. Na histeria né? também. Sim. Faz parte aí também essa questão, né, também sem saber se ele é homem, se é mulher. Tem toda uma questão, né? Podem homens e mulheres, ele pode transar com qualquer. Basta ter uma falta lá que eu me ofereço para tamponar, né? Com objeto de gozo mesmo. Sim. O Cronos, principalmente, que é o deus do tempo, né? Que é o pai dele. Então, eu acredito que essa coisa relacionada ao tempo faz com que talvez ele se perca no caminho. De tantas histórias, talvez ele... Ele fica ali, querendo atender demais, né? A demanda do outro, se oferecendo como objeto, né? E aí fiquei pensando também num conceito que até Antônio Quiné, que trabalha com teatro e tudo, que usa, que é o inconsciente computador. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o inconsciente computador, quer dizer, tem lá os arquivos, né, que ficam num computador inconsciente. Quando o sujeito sonha, ele acessa esses arquivos do desejo. É interessante essa imagem, para pensar até, né, a questão que você traz ali. E ele, então, quer dizer, na verdade, ele acessa o desejo em relação à irmã, que é um desejo incestuoso. O desejo, ele é, por si só, incestuoso. Ele já fala isso desde o início do pai dele, né? Já fala que o pai dele, talvez seja por causa do pai, essa questão incestuosa do pai. Acho que o pai ele também... Ele traz essa questão. Ele traz isso. Talvez... o mito é esse, né? Cronos. Exatamente. Tem uma questão muito interessante que o próprio diretor que está ali, o Marcelo Gonçalves, quero uma salva de palmas para ele aí, grande... que ele trouxe uma coisa muito interessante, que foi esse estudo através do Bob Wilson, que a gente vê essas coisas dessas cores, né? Que são essas telas que através do Felipe Lourenço, que é o iluminador, a gente cria esse clima, né, da mãe, essa coisa vermelha, né, essa coisa sangrando, né? Esse azul, que é essa coisa dele tentar talvez começar ter um novo caminho, né? Acho que quando ele vai embora, acho que tem uma nova história, claro, não acho que ele não vai mal nisso. Não. E tem também o Dali também, que o Marcelo também, a gente teve essa referência do Dali, né? Essa bacana. coisa, esse desequilíbrio, essa questão que faz com que a gente não esteja totalmente centrado, esteja nessa linha tênue o tempo inteiro. Mas isso é o isso que eu estou pensando, que é exatamente a questão borderline. Exatamente, as nossas referências foi tudo estudado em cima disso. Isso é muito bom. O texto é muito bem construído. Muito bem parabenizar realmente. Que Júnior Dalberto. É um texto assim, que tem uma coerência lógica e psíquica, né? Sim. Muito boa. Isso foi genial assim mesmo. Agora, essa questão também do borderline, fiquei pensando que realmente, quando você sonha, tem uma psicanalista, Colette Soler, que ela vai dizer o seguinte, que você poder trabalhar um sonho numa análise bem elaborado vale por uma vida. Acho isso maravilhoso, né? Porque, né, nós somos feitos do material dos sonhos, a Shakespeare já dizia isso. E você poder trabalhar realmente, né, aquele sonho, porque todos os elementos estão lá, da tua fantasia psíquica. Acho que até essa peça mesmo veio para mim através dos meus sonhos. Eu tenho essa coisa de tanto eu pensar, coisas de fazer algo, né? A gente trabalha com arte, a gente sempre está buscando alguma coisa relacionada que seja muito íntimo, né? Que seja muito seu, que você consiga, sei lá, exorcizar, jogar para fora isso. Acho que a peça veio para mim nesse sentido. Não, sem dúvida, porque tem uma ferida ali aberta, né? Uma ferida sangrando, né? E que você sai atuando isso, né? Sai se atrapalhando, fazendo sintomas. Isso aqui eu coloquei no campo da histeria grave. E grave por quê? Porque também a histeria grave, ela fica ali também nessa fronteira com a psicose. Então, o diagnóstico não é um diagnóstico fácil, né? Pra você, não, eu nem daria que o diagnóstico do Rutgers ele seria um borderline. Eu nem sei se ele é. Na verdade, acho que a história em si é extremamente intensa, né? Então, dar um diagnóstico para um personagem não daria. Então, difícil, por isso que eu também pensei muito nisso. Digo, não, acho que não é, acho que tem um pouco disso, um pouco daquilo. Enfim, vou humanizar ele e tentar fazer com que ele seja mais real e que ele fale isso com mais verdade, acima de tudo. Eu andei conversando com psiquiatras, né, que trabalham com esse conceito, e aí um colega meu disse, olha, ajuda, na clínica nem ajuda você, nem a família, nem o paciente dizer que é borderline. Porque eu não consigo nem medicar, não tem tratamento, então tende a uma bipolaridade que está na moda agora, né? Tudo é bipolaridade, mas o psiquiatra consegue medicar a partir de uma bipolaridade que também está na histeria, né? Sim. Todos nós, né, somos bipolares, né? Quer dizer, não tem como.
Então, essas definições são complexas mesmo, né? Aham. Não é uma coisa assim tão simples. Mas, enfim, tem muito de borderline, sem dúvida, né? Essa divisória aí, né? Essa Aham. divisão subjetiva, Depende um né? pouco de onde que você olha também, né? Fala, Se você olhar do lado de lá, Exato. se olha daqui pra lá, tá todo mundo louco. Aham. Quem tá de olhando de lá pra cá já não enxerga outra Não coisa. sei como é que eles estão me olhando. Vamos ver o que eles têm a dizer. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Temos da- uma pergunta pensando nessa intensidade aí de um tema muito latente na peça mesmo. Depois me deem o nome de quem foi essa pergunta. O sexo aparece de maneira muito explícita e necessária para o protagonista. Todos os pacientes histéricos ou borderline têm essa marca? Então, o que é o sexo aí nessas definições, né? A gente está falando aqui também de ser difícil dar um diagnóstico, mas enfim, do que A questão da vocês, na sua sexualidade. pesquisa e É. o que a psicanálise fala sobre isso, sobre essa marca Do sexual, né? do sexual. O sexual, né, é o infantil. Né? E a sexualidade é perversa, polimorfa. Ele tem momentos ali, sem dúvida nenhuma, de perversidade, né? Uhum. A relação com o cachorro não dá. É a tua pergunta? Né? Dá uma. É o quê? Uma maldade. Uma maldade. Fala, pode falar. É uma maldade latente no personagem. No que personagem, a gente queria entender se é. tem relação com esse Com essa diagnóstico. perversão, mas aí a perversão não como estrutura perversa, né? Ele pode ser um histérico grave e que ele, na sexualidade dele, ele exerce essa perversidade do infantil. Ele é lutador, né? É. Então um dia ele vai treinar com o pai e ele fica excitado. Excitado, natural. Natural. normal, A gente estava, antes de começar aqui, conversando, não vamos falar de diagnóstico. É impossível não falar. É. Né? Porque é o que as pessoas querem, é o que a gente quer ouvir, né? tem Se é, essa se não é. questão, sim, Né? sim. Essa coisa de decidir, né? Aham. E o que caracteriza a psicose é a não elaboração, assim, é a confusão, né? Delírio, né? É a O sujeito- loucura, é o sujeito- caos, é. que não é roteirizável, Aham. sabe? Sim, sim. E é aí que, né, o jogo chega perto dessa coisa impossível. Aham. Que é o barato, né? Que é o prazer, é onde está tudo, né? O desejo está todo ali. Tá tudo ali. É. Poder chegar perto daquilo que era quando a gente podia tudo lá Uhum. na infância. É, porque o desejo, né, por exemplo, o complexo de Édipo hoje, né, como psicanalista, é atual. Um paciente chega no teu consultório, você vai escutar a história do romance, né, do Édipo. E o que é o Édipo? Os dois desejos que habitam o inconsciente é o incesto e o parricídio. O desejo, né, de possuir a mãe e matar o pai. E isso não está lá atrás, não, é atual. Uhum. Né? Qualquer psicanálise vai trabalhar em cima disso. Desses desejos incestuosos, mas que estão recalcados. Tem uma lei que incide aí e que recalca. Uhum. Tem o proibido, que, né, o desejo está diretamente ligado à proibição. E ele fala muito isso, né? Que Ele podia fica- ser em qualquer lugar, claro, penumbra, escuridão total. Quanto mais estranho e difícil, mais excitante era para ele. Pois é. E por isso que a relação com a irmã, quando ele realiza o incesto, ele fala que foi a melhor Melhor coisa coisa do mundo. mais maravilhosa, Sim, não foi? sim, sim. E isso, Isso é- talvez, por um lado, traumatizou muito ele nessa sexualidade. Eu acredito que essa coisa do traço forte, intenso, sexual do borderline, principalmente na história do autor, ele fala muito de sexo o tempo inteiro. Vai para uma coisa, volta, fala do sexo. Vai para outra coisa, volta, fala pro sexo. Então acho que tem uma boa parte da peça que fala muito sobre o sexo. Sexo, Acho que é a coisa mais Fortíssimo. acho que ele marcou muito esse traço Muito, para esse personagem, exatamente, com que é um dos traços principais do personagem, do Border. do Border e da histeria grave também. Né? Uhum. Porque o histérico grave, ele sai atuando, ele sai acting out, colocando em cena Sim. toda essa questão do inconsciente dele. Aham. Né? E o personagem traz isso, com uma beleza de riqueza, de elementos, mas eu estou falando muito, peraí. Vamos Tem mais uma agradecer- pergunta aqui. Vou agradecer a Cláudia Estevam que mandou a pergunta, essa que, enfim, estamos falando. E eu acho que a pergunta do Ioannis, tá ali, dá uma mexida também nisso que a gente está falando. Ele pergunta, na cena do cachorro que morreu por ataque epilético, a ausência de emoção
sua indiferença não seria um indicativo de psicopatia, o oposto mesmo, né? Do transtorno borderline? Que vocês... Quer dizer, ali ele era uma criança. Quantos anos você tinha Quando ele... nessa cena? Acho que era 13, mais ou menos. Mas ele tinha emoção, ele Pois ele tava curtiu, ali, né? Ele curtiu Tava a morte. ele tava perverso, ali, não é uma uma ausência de- perversa. E né, não necessariamente tem uma estrutura perversa, é um fenômeno que está acontecendo ali, que ele estava ali tendo um gozo, né? Em assistir a morte do cachorro. Sim. E provocou a morte. Provocou a morte. Provocou, porque ele Poderia, tinha o É, remédio ele para poder poderia salvar. né? É uma perversidade. Uma né? perversidade, uma maldade com o animal, né? Sim. E tendo um controle sobre a morte. Agora eu vou permitir que ele morra. O perverso e o sexual andam muito juntos, né? Mas parece que aquilo ali mexeu com ele, no sentido que quando o cachorro chegou, era um cachorro que ele, enfim, ele fala muitas coisas até com sentimento. Mas depois eu acho que aquilo ali foi tão perceptível para ele, que ele estava tão só, que era só o cachorro que era a companhia dele, deixaram ele de lado. Ou seja, a rejeição familiar ele teve. A rejeição do pai, a rejeição da mãe, que deram um cachorro para ele ficar sozinho com um cachorro, porque ninguém suportava ele. Sim, e ele fala isso, né? E parece que lá na a frente ele terapeuta- então vamos deixar ele morrer. A terapeuta que indica o cachorro, não é isso? Sim, a terapeuta. E ele fica com muita raiva dessa terapeuta, não tem? Agora, até que ponto que esse cachorro tão imbecilizado por você, não te... por você, pelo personagem... Que é pela família, né? Que ele fala imbecil, de uma família imbecil Ela para o ser imbecil. Tudo é. Não era rejeitado porque você também sentiu. Sim. Como? Você se sentindo rejeitado, Aham. você atuou ali com o cachorro, né? Também Exerceu era ali a rejeitado. rejeição ali, Aham. podendo ser. Estou me remetendo ao início, É. quando você diz que você foi fruto de alguma coisa por acaso. E Aham. Foi Uma amor. catástrofe, Pode uma ser. coisa. Pode ser que tenha influência muito disso também. Eu acredito que essas coisas que marcaram a vida dele foram levando ele para essa autodestruição, né? De tudo que foi marcante, como a irmã dele ter sido, na verdade, enfim, ele tinha 13, a irmã tinha 23. Então ela já sabia o que estava fazendo. Ele foi abusado. Ele foi abusado. Ele foi Uma menina abusado. de 23 Então anos. isso aí, de repente, causou muito essa questão da sexualidade nele. Foi um incentivador, né? Até, pelo que eu já li algumas coisas, não entendo muito, mas enfim, acredito que tem uma parte que é da genética, né? Que a gente... A predisposição. A predisposição e das relações interpessoais, né? Então acredito que essa relação dele com a irmã, que ele fala, foi minha irmã que fez isso, a gente já tinha... Então ele com a irmã já tinha essa coisa da sexualidade que era latente nos dois. Então aquilo levou ele para a autodegradação, né? Chegou lá, transou com os caras, tentou transar, foi rejeitado, depois foi para os Andes, depois conheceu uma travesti, não quis saber, quis experimentar. Ele mata, Mata, né? descobre, depois que descobre que ela Que fala... passou a AIDS para ele. Mas parece que isso foi um impulso, né? Assim, ele fez isso, depois que fez... Aí que ele tomou consciência do que tinha feito. Exatamente, né? voltou Ele para foi casa do pai. Mas parece continuação do ato, né? Exatamente. Um encerramento, né? Eu vou puxar o segundo bloco aqui, só pra gente ter a ordem lá no podcast, que na verdade a gente já entrou no assunto, mas não tem problema. O segundo tema é a histeria grave, que nos termos freudianos tratava-se da descoberta da importância da identificação à pessoa amada, mas que também poderia ser a pessoa odiada. A grande questão da histeria no texto seria: sou homem ou sou mulher? O termo borderline, embora não seja utilizado na prática lacaniana, pode corresponder a essa histeria grave, que estaria no limite entre a neurose e a psicose. Tem mais um textinho para você ler aqui, Bruce, e aí a Gilda vai comentar de novo. Embora a gente já esteja nesse assunto, legal, a gente continua e já encerra nele. Seria esse, né? Sim. Adele me seduziu com a sua beleza e me arrastou, literalmente, para o seu apartamento. Foi minha primeira vez com um travesti. Fiz questão de ser passivo, sempre quis o diferente, e foi isso que me fudeu. Quer dizer, foi para a posição feminina, né? Exato. Ficou na posição da mulher, Uhum. né? Sim. Então, esse é a grande questão da neurose histérica, sou homem, sou mulher. Na neurose obsessiva, estou vivo, estou morto. Uma coordenada simbólica para você poder pensar o diagnóstico. E você traz isso na peça de uma forma muito rica, né? Você tanto está na posição fálica, quanto na posição passiva, Uhum. feminina, né?
Então, o que você trouxe, né? Quer dizer, como histeria a gente pode sustentar teoricamente, né? A questão. E o outro ponto é esse elo perdido, né? Que também é muito da histeria, de você poder querer resgatar essa identificação, tanto com pessoas que você ama, como com pessoas que você odeia. Você pode ter um pai que você odeia, mas você está profundamente identificado com ele, com os traços desse pai. Né? Que não é uma coisa consciente, mas é atuado, né? Vai atuando pela vida fora. Né? Sim. Isso me parece que a peça traz com beleza, com... Maravilhoso. Temos mais muita um comentário coisa na aqui. peça. A gente, Não é? a gente já tem que ir caminhando para o final, então eu vou ler isso, que na verdade é um recado, um comentário super lindo da Sônia Constantino, que também é psicanalista. Gostaria de parabenizar o Bruce, pois toca em aspectos tão intensos do ser humano, e o mais importante para mim é justamente a não colocação em caixinhas nosográficas. O sentimento perde sempre quando tentamos catalogá-lo. Parabéns, é o recadinho dela. Obrigado. E aí, para encerrar, eu queria que Eu quero ficar depois. Claro, é seu. É o momento que eu vou jogar pra cima as cartas, tá? Falar se você puder falar um pouco do processo do tempo, assim, né? Não sei se esse diagnóstico da histeria, do borderline, tem a ver com essa questão do tempo. A gente consegue perceber, tem uma linearidade, a história tem uma linearidade, mas ao mesmo tempo fica uma confusão de tempos loucos, né? Então eu queria saber a sua percepção e o que a psicanálise fala disso, e se você pode falar um pouco mais sobre estar tanto tempo com essa peça. São 5 anos, eu não tinha me dado conta que você está há 5 anos. São 5 anos em cartaz. São 5 anos em cartaz. Como isso te impacta mesmo, né? Isso pra mim, essa pergunta? Essa especificamente. Como que você constrói a construção do personagem nesses 5 anos. Eu penso que cada performance mesmo, né? Cada palco encenação, aberto, cada encenação deve te trazer algo diferente. É o cheiro do novo, que ele mesmo fala. É o cheiro do novo. É o cheiro do novo. O processo começou em 2014 e estreamos em 2015. Então, viajamos a algumas cidades e dentro desse, digamos assim, desse vulcão em erupção, de tanto texto, de tanta coisa que eu falo, né, durante quase 1 hora, isso, para mim, acho que é isso que você está perguntando, que atinge em mim, né? Atinge, às vezes, depressão, Olha, é muito solitário fazer um monólogo. Eu sou um ator que, por formação, eu tenho poucas peças de teatro que eu já fiz. Eu acho que, no máximo, 3 ou 4. Então, essa, para mim, me pegou de uma forma arrebatadora, porque é muito desgastante, é muito intenso, e sempre quando tem uma apresentação, eu me desligo um pouco desse funcionamento de levar essa emoção sempre muito igual a outra todos os dias. Então, acho que você vendo hoje o espetáculo, ver a sexta-feira que vem, não que vai ter uma mudança cênica, mas vai ter, de repente, um sentimento diferente. Legal. Não dá para controlar esse sentimento de uma apresentação para outra. Às vezes, em certos pontos, a gente tenta marcar que é uma costura da própria direção, do ator, do texto, mas em muitos momentos a gente acaba deixando isso levar para ficar o mais crível possível, né? Acho que é por aí. E teve esses dias mesmo que eu falei com o diretor e disse, olha, estou muito mal, estou querendo dar um tempo com a peça. Porque justamente essa carga de energia vai desgastando e vai deixando... Você faz análise? Eu tô com vontade de fazer. Olha aí, Giro já dando cartão. Sempre quando tem um psicólogo aqui, Esse material é incrível. eu tô com uma lista de psicólogos já. Querendo descobrir. Meu Deus. Porque isso isso aí você esse tema, riqueza. Esse tema, acredito que todos nós nos identificamos, porque a gente consegue ter vários traços dessa patologia,
no nosso dia a dia, seja... Tem um livro do Alberto Montalvão, que é um dos grandes psicólogos também, da faculdade da USP, que ele fala, você está numa fila de supermercado, alguém pisa no seu pé, você tem 2 reações, ou várias. Uma, você pode ficar puto com a pessoa e discutir com ela, e outra você pode falar, não, tá tudo bem. Então, que grau a gente tá, né? Que linha a gente tá o tempo inteiro, onde a gente se descobre ali, onde a gente pode controlar aquela emoção. Então, acredito que é sempre essa deixa que fica para mim, pro personagem. Que momento eu tenho que explodir? Eu não preciso pensar em explodir. Deixa vir. Acho que é mais ou menos por aí o processo. Se você não se deixa tomar por isso, a gente não vai teria- acreditar em você. Exatamente. É um salto porque no abismo, né? É um salto no abismo. Exatamente. E essa questão, aí eu também fiz a pergunta em relação à questão do tempo, né? No texto mesmo. São muitos tempos vividos, né? Talvez essa intensidade, são muitas histórias que trazem muitos tempos e muito. É isso, a gente tem uma referência à mitologia, mas ao mesmo tempo é uma história mesmo linear, e ao mesmo tempo são divagações. Como é que é isso? Tanto do ponto de vista da psicanálise mesmo, de quem é diagnosticado com algo, e como foi isso na construção? Prometo que é a última pergunta. Depois dessa a gente encerra. É. Eu tô vendo aqui o relógio, tá, Vivi? Você quer falar alguma coisa? Fala aí alguma coisa. Não, já falei demais. Falou? A pergunta já tá colocada. Não, eu queria só colocar o seguinte, o inconsciente, ele é atemporal, né? E a peça traz isso de uma beleza extraordinária, né? Porque a questão não é, né, não seria essa, né? Quer dizer, porque ele traz toda a questão fantasmática, tá ali posta em cena. Tanto é que ele não sabe bem se aconteceu, não importa se aconteceu, se não aconteceu, mas está lá no psiquismo, está lá. Né? Ele está vivendo. Está né? vivendo intensamente. Se transou com a irmã ou não transou, não importa, né? Os elementos estão lá, na mente dele, perturbando, né, gerando conflito. E isso desde a infância, né? De repente. Tem uma frase que o diretor falou, que eu achei muito interessante, o Marcelo. Ele disse, trago verdades. Eu acredito que é exatamente isso que o personagem faz. Ele traz verdades, coisas que a gente gostaria de dizer, porque todos nós temos os nossos segredos, todos nós temos as nossas questões limitadas que a gente pode falar e que não pode dizer, e que isso vai reprimindo e que isso vai adoecendo. Então, eu acredito muito nisso, e que tem muitas coisas que nós mesmos gostaríamos de falar aqui. Quem quiser dizer alguma coisa, é o momento. Terapia de grupo. O segredo, ele tem um potencial mortífero na dinâmica familiar, né? E numa análise, o sujeito vem para poder acessar, né, poder juntar esses pedaços, né? Sim. Ali, através de uma narrativa, poder se inscrever nessa história familiar, sem precisar viver isso de uma forma mortífera, né? Por isso que eu digo, poesia na vida da gente. É uma saída maravilhosa. Não tem outra, acho que outro remédio, Arte, digamos poesia. assim. A arte está, acho que é o melhor remédio, acho que para quem tem algum tipo de transtorno. Eu estou usando bastante a arte para os meus transtornos. Fazendo bom uso, né? Ele pinta também, né? Tem essas coisas, ele toca, ele tem várias coisas ali que tá por trás, que ele tem essa dificuldade de saber quem ele é mesmo, né? Tem essa autoimagem, né? Nunca consegue descobrir. Fica buscando no Fica outro, buscando né? no outro Através alguma do coisa. outro, Tem uma coisa bem interessante que é tipo ali num livro que fala assim: um border é uma mulher, ela é roqueira. Aí namora um cara que é pagodeiro. Ela vira pagodeira do nada. Tipo, ela sai, né, mudando. Ana Beatriz Barbosa fala isso. Disso, Exatamente. Tem uma palestra boa sobre isso que ela tem. Ou seja, é o jeito de ser, né? É o jeito vai de ser. Vai assimilando o que é do outro, né? Mas muito bom, olha. Bem, né? a gente vai ter que encerrar. Para o pessoal que está ouvindo a gente também, agradecemos muito a Raiz Produções, a produtora do espetáculo, que é Vivi Raiz, a diretora de produção. Obrigado, Vivi. Foi bom reencontrar você também. A gente está muito feliz de estar aqui, né? O nosso objetivo é promover a interlocução entre artistas e pensadores da arte e do inconsciente. E eu tenho certeza que hoje a gente cumpriu a missão, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no teatro e pela audiência também do podcast. Isso. E aí, só lembrando, então, o projeto Interlocuções
promove encontros presenciais aqui na sala de leitura, na Cidade das Artes. A gente traz vários pensadores, artistas. Bruce pode vir aí Uau, mais um dia, vamos quem combinar sabe. E a gente volta com os nossos encontros no dia 13 de setembro, uma sexta-feira 13, ó, não vão esquecer. E vocês podem achar a nossa programação nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tem o e-mail também, contato.interlocuções@gmail.com. E é isso. E quem também quiser achar a nossa página do espetáculo, está lá, Solo Borderline, no Instagram. Sim. Ótimo. O Bruce também está lá, já estamos seguindo. Ah, Eu é? já tô, Maravilha. também já tô te Bruce, seguindo, já Bruce tô... Oficial. Bruce Oficial, é underline. muito bom. Gente, uma salva de palmas para vocês que Muito ficaram aqui até obrigada. agora. Valeu.